Round Six com certeza é um dos maiores sucessos da Netflix. Pelo menos é a série que mais conquistou o novo público, trazendo uma nova estética, uma nova forma de se contar histórias e críticas sociais muito boas e muito bem elaboradas dentro da sua estrutura narrativa. E tudo isso, junto com outros fatores, fez dela a série mais assistida da Netflix. E durante muito tempo houve-se uma dúvida sobre o final da primeira temporada. Ela precisa ou não precisa de uma continuação? E ano passado, o diretor Han Dong-hyuk, junto com a Netflix, lançaram mais uma temporada prometendo ser uma continuação da série. E eles expandem esse universo e começam a mirar em um final. Porém, grandes das críticas que vieram para a segunda temporada são de que realmente não existe um final, porque ela acaba no meio. É apenas uma temporada de interseção. Mas é claro que eles não iam deixar isso perpetuar por muito tempo, por isso logo depois do lançamento da segunda temporada, eles já anunciaram a terceira, que iria ser lançado 6 meses depois. E que essa sim prometia ser o final definitivo da série. Pelo menos era o que todos nós esperávamos. E agora, com a terceira temporada em nossas mãos, a gente pode finalmente dizer se eles conseguiram ou não entregar um final digno de uma série tão grandiosa. Eu vou fazer uma análise sobre a terceira temporada em específico, mas depois também vou fazer uma análise em geral sobre toda a série, pra você também que nunca assistiu nada e tava esperando acabar pra aí finalmente poder assistir tudo de uma vez. E é claro, por se tratar da terceira temporada, vão haver alguns spoilers das anteriores, então fica avisado porque isso é de suma importância. Bom, sem mais enrolações e bora pro vídeo. Após a rebelião ser um total fracasso, nosso protagonista Ji-han é obrigado novamente a participar dos jogos contra sua vontade, porém agora ele luta com essa culpa de ter matado todas aquelas pessoas. Tá, vamos começar com uma resposta bem simples. Eles conseguem ou não finalizar essa história? E sim, eles conseguem. Agora, se ela é satisfatória, talvez. E por um motivo bem ruim até. Porque depois de ver tudo isso, talvez tenha uma opinião um pouco impopular, mas após ver todas as 3 temporadas, na minha opinião, o diretor queria apenas fazer uma temporada e acabar a história por aí. Porém, a série fez tanto, mas tanto sucesso que ele se sentiu obrigado, seja pela pressão dos fãs ou pela própria Netflix, de gerar mais conteúdo sobre isso. Porque, infelizmente, tudo volta pro mesmo lugar. É impressionante como essas 2 temporadas a mais são apenas para dar uma grande volta e voltar pro mesmo ponto inicial. Vamos lá, essa terceira temporada é boa? E eu já posso responder de cara. Sim. Ela é muito boa, ela tem alguns pesares, algumas coisas ali, muitas coisas que podem te incomodar, mas em geral, pelo menos o que eu senti sobre a série, ela é muito boa. Ela é bem construída, bem estruturada e principalmente possui atuações muito boas. O ponto especial pro Jun Jae-lee, que faz o Ji-han, que aqui interpreta um protagonista totalmente desolado, perdido na culpa de ter levado seus amigos pra morte. Em uma missão em que, na verdade, ele queria salvar a todos, ele acaba levando todas elas pra morte. Isso gera um grande impacto no personagem, fazendo com que, durante o começo dessa temporada, ele suma totalmente de cena, deixando espaço para os outros personagens se desenvolverem, como se fosse uma renúncia do cargo de protagonista, para ver toda a merda que ele passou e finalmente desiste disso, abre mão. É claro que isso tem bastante peso narrativo e faz muito sentido eles trabalharem dessa forma, porque agora ele carrega a culpa de dezenas de pessoas que ele queria salvar. Isso, de certa forma, é bom. O problema é que isso acaba levando a um quase total esquecimento do que aconteceu na temporada passada. É claro, o desastre ainda tá lá, o sangue ainda está lá, sempre presente nas roupas deles, porém é uma estaca da história que é perdida, totalmente jogada de lado. E agora eles precisam buscar outras motivações para dar continuidade à história. Mas antes de falar deles, eu preciso falar rapidamente sobre o Esconde-Esconde, que é o primeiro jogo que temos nessa terceira temporada, que sinceramente eu achei genial. Pelo menos foi o primeiro jogo, e acho que o único entre todos, que funciona muito bem como jogo social. Um jogo onde as regras parecem simples, que se você for criativo dá pra ir muito além. E eles usam isso a seu favor. Eles desenvolvem bem essa ideia e fazem uma coisa muito legal. Eu gostei demais desse jogo e com certeza é meu favorito entre todos. Não é ir até o ponto A até o ponto B. Tem vários caminhos da qual você pode usar ao seu favor. É claro que na ausência do seu protagonista, eles precisam desenvolver todos os outros personagens que a gente tinha. E alguns eles conseguem fazer muito bem e outros eles simplesmente acho que extrapolam um pouco demais. E um exemplo muito bom disso são os jogadores 124
e 125. Um agora vive à sombra daquilo que o Thanos era. Um personagem realmente muito marcante da segunda temporada. E que se faz presente aqui agora com esse personagem. Que agora, finalmente, na ausência daquele cara que o diminuía, o represava, agora se torna exatamente aquilo que ele não gostava do Thanos. E se torna dependente desse sentimento. Se tornando assim uma cópia barata. E o 125 acaba acontecendo um efeito contrário. Ele vira um personagem muito menos interessante que muda ridiculamente da segunda pra terceira temporada. Eu tenho até uma anotação, que é exatamente, usou droga e virou psicopata, sabe? Não faz muito sentido as duas coisas conversarem. Mas acho que isso é exatamente pelo excesso de personagens e uma falta de protagonista pra gente usar como ponto de referência. Sem ele aqui, quer dizer, ele tá aqui só que sendo tratado como personagem secundário, resolvendo questões internas, então a gente acaba perdendo essa visão humana sobre todos esses personagens. E um ponto muito importante que acontece não só nesse primeiro jogo, mas no segundo e no terceiro, é a escolha de trilha sonora. Eu não sei o que aconteceu, que da segunda temporada pra essa mudou ridiculamente muita coisa, onde que antigamente eram músicas que tinham essa pegada de música infantil, só que uma outra perspectiva, e que apenas viram trilhas de ação, e nada mais, nada menos. Sem contar que ele ainda tá muito lento. Round 6 ainda tem um sério problema desde a segunda temporada, que é ele é muito lento. As coisas poderiam acontecer de uma forma muito mais rápida, muito mais bem desenvolvidas, principalmente nas votações, que de novo, o mesmo problema que já tinham reclamado da segunda, e agora volta de novo, essas votações que demoram anos para acabar, que são importantes. Seriam, se eles não ficassem a toda hora reexplicando tudo que a gente já sabe. Tudo bem mostrar que um personagem mudou de decisão e agora, em vez de voltar no azul, volta no vermelho. Mas precisa toda hora ficar relembrando isso? Acho que agora eu entendi porque eles colocam aqueles adesivos nos peitos. Para que a gente não precise assistir as cenas de votação. É só você pular elas e pronto, você já vai saber quem é do time vermelho e quem é do time azul. Até porque eu sinto que os diálogos ficaram muito mais expositivos. Eles sempre estão falando aquilo que eles estão sentindo, alguma coisa do tipo. É sempre muita exposição de informação, como se o diretor soubesse exatamente que o público que ele tá falando é burro pra caramba. Ele tem que ficar toda hora enfatizando aquilo que ele quer dizer, porque senão ninguém vai entender. Pelo menos é isso que parece. As coisas não são entregues na nuance, tudo é na cara. Eles falam abertamente e repetem muitas vezes. Isso pra quem tá assistindo, prestando realmente atenção na série, acaba ficando um pouco maçante, pelo menos eu senti isso. Agora voltando pra história realmente, e também falar sobre essa nova proposta dada ao personagem do Ji-Han, depois dessa quebra de personagem, dessa quebra de protagonismo que ele tem, ele ganha uma nova chance através de uma nova esperança. Porém, isso tem um pequeno problema. Esse novo elo, esse novo objetivo que trazem pra ele é muito nobre, é bonito e faz muito sentido até. O problema é quando a gente dá um passo pra trás e olha tudo de uma forma mais geral. E voltamos para a pergunta que é feita no começo da segunda temporada. Por que ele precisou voltar para o jogo? E a segunda temporada gasta muito tempo para explicar exatamente isso. Esse propósito que ele tinha. Mostrar essa busca incessante dele de acabar de uma vez por todas com os jogos. E a temporada inteira é sobre isso, sobre acabar com os jogos. E temos o ápice da temporada onde eles estão fazendo um dos maiores atos contra esse sistema, que dá errado, sabemos muito bem disso. Porém, é jogado no esquecimento isso. Essa vontade do próprio personagem vai-se embora. Ele tinha um objetivo, acontece alguma coisa, ele perde totalmente, precisa de outro agora que não é o mesmo que ele estava buscando antes. Então, no final das contas, eles iniciam uma nova jornada, criam novas temporadas, mesmo eu não sabendo se era vontade ou não do diretor e roteirista, para fazer exatamente essa expansão, e depois jogam fora. E depois, com os desdobramentos das coisas e tal, acaba acontecendo quase exatamente a mesma coisa que ele gostaria, mas não foi da forma que foi nos vendida. É como se eu comprasse um produto pela embalagem e quando eu abrisse ela não tinha nada a ver com o que eu tinha visto anteriormente. E isso demonstra exatamente como tá funcionando agora o mercado na Netflix. É tudo vitrine, apenas para mostrar coisas bonitas, e quando você vai a fundo para ver o que eles realmente entregam, não é. Não é o que você queria. Não é o que eles prometeram que eu te dar. A gente queria uma confronta direta contra o capitalismo. E a série simplesmente não tenta. Ela simplesmente não tenta. Ela nos deixa um final completamente aberto, criando a ideia de que se há outras corporações que fazem exatamente a mesma coisa, isso não é uma coisa só da Coreia. A série em si, ela não quis encerrar. Parecia que ela só tava fechando a história do Jin-Han. Ela só queria fechar ele, se livrar desse protagonista, que na real já vimos que
aparentemente não queriam mais ele como protagonista, para que eles pudessem abusar ainda mais desse mundo do jeito que eles quisessem livremente. Porque agora eles podem simplesmente fazer um Squid Game para cada país. E no final ela se torna isso, uma série que no começo se dedicava tanto a criticar o capitalismo e como esse sistema funciona, e no final se rende. Se rende e agora usa do próprio nome para capitalizar ainda mais, fazendo várias variações de conteúdos, futuramente spin-offs, e também temos jogos e tudo que a Netflix conseguia arrancar dessa franquia. E olha que isso tudo é só sobre a trama principal. Porque se a gente for relevar as outras tramas que eles colocam ali no meio pra tentar tampar alguns buracos, o buraco é bem mais embaixo. Porque todas as tramas paralelas são simplesmente inúteis. Em grande escala não afetam em nada a história. E nem sequer são tão interessantes quanto. Principalmente o núcleo dos VIPs, que agora eles adicionaram novos VIPs de uma outra maneira e nem sequer se dão o trabalho de fazer alguma coisa diferente ali. Eles só estão lá pra encher linguiça. E isso é muito chato. A trama do investigador indo atrás da ilha também, no final não resulta em nada. E também aquela subtrama com uma das trabalhadoras que eu achava que ia ter um quadro maior, acaba que apenas um vento, uma brisa perto de tudo que ocorre dentro da série. Mas é claro, com uma única temporada ela funciona. Claro que ela é muito dependente da segunda, até não era pra ter uma terceira temporada. Era pra essa ser a segunda também. Só que aí eles dividiram no meio, não sei porquê. Acho que a Netflix tá realmente empenhada em fazer a nova série ter 6 episódios. É isso, esse é o objetivo novo da Netflix. Jogador 456. Você ainda confia nas pessoas? Round 6 com certeza é uma das melhores séries que eu já assisti em toda a minha vida. Eu posso colocar até a segunda e a terceira temporada nesse bolo também. A crítica dele é muito atual e é muito válida, e como eles trabalham essas dinâmicas dentro da série faz muito sentido e é bem interessante. O problema é que claramente não tinha mais o que sugar nessa série. Eles tentaram e entregaram um resultado não tanto satisfatório. Então, se você quiser um conselho realmente bom, assista só a primeira temporada. Ela por si só já é autossuficiente. E pelo menos aquele final que já falam que é aberto é mais fechado do que o novo que nos entregaram. Então vida que segue. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Considere de deixar seu like ou se inscrever também, caso tenha gostado do conteúdo que eu produzo aqui no canal. E caso você tenha alguma opinião diferente, já assistiu a série e gostaria de deixar a sua opinião, sinta-se livre nos comentários. Pode deixar que eu dou um coraçãozinho e respondo na medida do possível. E como não tenho nenhuma outra crítica sobre séries, então eu vou deixar meu vídeo sobre Ainda Estou Aqui desse lado, porque assim como o Round 6 ele também tem uma crítica muito forte. Não é exatamente a mesma, só que elas caminham por caminhos parecidos. E desse lado eu vou deixar meu vídeo de Thunderbolts, porque estamos a um mês do lançamento de Quarteto Fantástico, porque aparentemente esse filme é obrigatório você assistir antes de assistir o próximo, que é a boa e velha estratégia da Marvel de capitalizar seus filmes. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, e até a próxima.